Graça e paz agora, irmãos. Eu tinha... Não é que o material que eu preparei não vou usar, mas vou usar no próximo domingo, porque eu acredito que algumas coisas precisam ser faladas. Eu estudei a Epístola de Judas, todinha, verso por verso, fui atrás do grego, de algumas coisas que ele tirou de outros escritos, mas vou deixar isso para falar semana que vem, porque houve uma oração de Jesus. Jesus fez uma oração a respeito da sua igreja, depois nós vamos ver o cumprimento dessa oração, e depois nós vamos ver que alguma coisa destruiu isso. Então eu quero falar com vocês, que um tema, né? Construindo a unidade e destruindo a unidade. Né? Então nós vamos ver o que Jesus orou primeiro. Ele orou lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. A igreja ainda não estava estabelecida. Vamos ler só alguns versos. Né? Capítulo 17. Não vou ler todos os versos. João 17, o 6, ele fala assim. João 17, 6. Tudo isso aqui é uma oração. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Vamos lá para o verso 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai. Vou para ti. Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Interessante essa questão aqui, né? Que eles, igreja em todo o tempo, igreja que viria dali para frente, né? Até a vinda de Cristo, né? Todos, a oração por todo mundo aqui, todo mundo se inclui nessa oração, né? Que eles, presbiterianos, metodistas, assembleianos, batistas, menonitas, e etc. e tal, pentecostal da glória, pentecostal casa de Deus, etc. e etc. Todos esses nomes de igreja, que eles sejam um. Uma oração feita por Jesus, como nós, como nós, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos um. Nós não temos divisão nenhuma. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, agora ele especifica, estes que estavam ali naquele momento, com ele, por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, hão futuro, Dirceu, Nilo, João Paulo, Samuel, Rodrigo, Marcelo, Joãozinho, Abuda não sei o quê, esses nomes que tem na África, né, pastor? Todos esses nomes diferentes, esses nomes que tem lá, sabe, na Iugoslávia, na Rússia, Petrovic, Ibrahimovic, todos esses nomes americanos, o Harry, Larry, o Paul, a Mary, todos esses irmãos que apareceriam no futuro, pastores, líderes ou não,
todos incluídos nessa oração, por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos esses que eu citei sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, tem uma coisa bem interessante, essa oração, esse momento da oração, o momento da reunião dos pastores de manhã, mexeu muito com a minha vida, e acho que todos que estiveram lá foram bem tocados, foram bem sacudidos. Um dos grandes problemas do surgimento da reforma protestante, ela foi uma bênção. Ela foi uma bênção. Mas num determinado ponto, ela trouxe cisma para nós. Né? A ideia era trazer unidade na palavra, mas cada um surgiu com os seus reinos depois. Eu vou falar isso semana que vem. A unidade, de uma certa forma, a partir de um determinado momento da história da igreja, foi quebrada. Foi quebrada, irmãos. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, cremos na mesma palavra, mas não conseguimos. O que aconteceu depois dessa oração? Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram sozinhos. Vamos lá para o texto. Atos. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa ali. Aconteceu alguma coisa. Para que essa oração se cumprisse, houve a nossa parcela. Houve a parcela dos homens. Precisou haver uma parcela, uma resposta dos discípulos. Vamos ver o que eles fizeram. Vamos ler capítulo 1, que eles estavam todos juntos orando. Vamos ver o verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esses irmãos aqui, era um cumprimento da oração do capítulo 17 de João. Orando unanimemente juntos ali, buscando em oração e súplicas. Estavam orando pelo quê? Orando o quê? Pedindo o quê? Que Jesus falou para eles? Ficai em Jerusalém. Tinha uma ordem específica. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, existe um pré-aviso, existe uma ordem anterior a qualquer coisa que deve ser feita, que é a ordem de orar, a ordem de suplicar. A unidade vai vir. Irmãos, nós oramos um pouquinho lá atrás, os pastores, uma oração curtíssima. Não foi? Quem estava lá? Irmão, quando orou, todo mundo sentiu a palavra que foi falada, e nós oramos, todo mundo se quebrantou, irmão. Existe alguma coisa na oração? Existe algo na oração?
Existe algo nesse negócio de ficar de joelho ou em pé, não importa a posição, de ficar falando com Deus. Existe alguma coisa, um agir de Deus, na hora que estamos orando, na hora que estamos falando com Deus. A ordem era específica de Jesus. Jesus falou assim, ficai orando em Jerusalém. Eu entendo que esse ficar orando foi uma coisa, o Espírito moveu eles a fazer aquilo. Deus moveu eles ali a ficar orando. Eles não conheciam nada do que viria pela frente, irmãos. Eles sabiam de tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. Eles viram o que Jesus fez. Mas eles não estavam na linha de frente. Jesus estava fazendo e eles iam atrás fazendo. Como Moisés, quando Moisés morreu, Josué agora tinha que carregar o piano. Era ele agora. Ele não sabia bem o que era isso, mas teve que aprender. E Deus falou, agora começarei a engrandecer-te diante desse povo. Eu vou mostrar para ele quem você é. E em que posição eu coloquei você. Quando eles começam a orar, juntos, todo mundo aqui orando. O movimento da oração, queridos irmãos, é para os líderes sim, mas é para toda a igreja fazer. É uma prática para toda a igreja, tem que ser um mover para toda a igreja entrar. Tem que ser uma coisa que toda a igreja se mova a fazer. Verso 15. Vamos pular essa parte, que foi a escolha de um outro líder. Capítulo 2, versículo 1. Eles já estavam lá orando, né? Viviam aquela vida de orar, ficar junto. Ficar lá orando, buscando a Deus. A gente vê a história daquele do Paul Yang-Shu, né, pastor? Quantos anos que ele ficou orando, né? A gente vê lá no livro dele lá, ficou não sei quanto tempo orando. E não acontecia nada, né? Uns irmãos perguntavam para ele, você tem certeza que Deus mandou fazer isso mesmo? Que nada acontecia. Aí você vai hoje na igreja do Paul Yang-Shu, eu nunca fui, mas diz que é uma igreja que tem um tamanho assim que ninguém entende o tamanho daquilo, de tão grande que é. Mas aqui no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, estavam reunidos todos no mesmo lugar fazendo o quê? Conversando sobre outras coisas? Orando. Todas as promessas, cumprimentos, tudo aquilo que Deus prometeu para esse ministério e prometeu para a sua vida, Deus vai cumprir. Mas existe uma contrapartida. Existe algo que nós temos que fazer. Nunca vi Deus cumprir promessa na vida de preguiçosos, gente que não quer nada com Ele, gente que não tem interesse na palavra dEle, gente que não tem compromisso com as coisas dEle. Deus pode chamar pessoas perdidas, mas a pessoa tem que entrar no prumo, tem que entrar no caminho, tem que entrar no rumo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, de súbito, sem eles pensar que seria aquilo. A gente fala da promessa aqui, né, pastor? Mas a gente não sabe, a gente sabe que Deus tem uma promessa, não é? Mas Deus não falou como vai fazer. Deus não falou como vai fazer, Ele pode ter dado alguns detalhes. Mas o todo Ele não falou. Deus falou para o povo no deserto que eles iam passar? Não falou não. Nem para Moisés. Vai, leva o povo. Tira o povo daí, leva o povo. Falou para Abraão, vou te levar para a terra que eu te mostrarei. A terra vai ser assim, vai ser assado. Não.
Esses detalhes Deus não fala. De repente veio do céu um som, como que, é comparativo, como que de um vento, não é? Um vento veemente, quer dizer, forte, que impulsionava, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam orando sentado, pastor Samuel. Não tinha ninguém andando pelo lugar, ou deitado, todo mundo sentadinho, como vocês estão aqui, ó. Assentados, todo mundo sentado lá. É ruim ficar parado aqui só, né? Vamos andar um pouquinho? Sentado aí, ó, pastor Anacleto, do jeito que o senhor está aí, ó. Né? Vou sentar aqui. Deus não pode avivar um caboclo gordinho e preguiçoso. Né? Preguiçoso eu não sou, mas gordinho eu sou. Assentados. Era bom ter um efeito especial, hein, Marcelo? Hein, Daniel? Aí um vento assim, ó, começou a soprar no lugar. Aí você fala, vamos imaginar assim, meu, que barulho é esse? Né? Que barulho é esse que está acontecendo aqui? Está tendo um movimento diferente que nós não estamos acostumados a ouvir esse barulho. Hã? O André no teclado? O vento começou ali e de repente veio do céu, não é da terra, nem do lado, nem do Nilo. A responsabilidade é toda de Deus. Toda de Deus, irmão. É tudo da graça, do poder de Deus, vem do alto. Nada será dado aos homens se não vier de cima, do alto, do céu. Veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3. E foram vistas. Como será que foi isso? Foram vistas. O André leu aqui, orou agora pelos olhos, né? Pelo ouvido e pela boca. Irmãos, o movimento de Deus, quando acontecer, é para ser visto mesmo, irmão querido. Deus quer que veja mesmo. Uns vão ver e vão crer. Outros vão ver e vão duvidar. Outros vão ver e não vão querer. Mas eu quero falar para você que aquele que crer, vai querer. E eu quero, irmão querido. Você quer? Eu quero. O que eu quero, irmão? Tudo que é de Deus para nós, temos que querer, querido irmão. Com 5 sentidos. E foram vistas por ele línguas repartidas como o que de fogo. É comparativo também. Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pousou um pouco no Senhor, pastor Anacleto, pouco em você, Samuel, pouco em você, João, pouco em você, Dani, pouco em você. Será que em alguns pousou mais do que outros? Talvez, não é? Mas a questão é que pousou. Esse pouso eu quero receber, irmão. Eu quero ser esse aeroporto, que essa língua vem pousar em mim. Sabe, eu quero ser esse lugar onde esse fogo venha descer com tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero, querido irmão. Você quer? Eu quero. Verso 4. E todos foram vazios do Espírito Santo. E todos, irmãos. Aqui não tinha pastor, ou diácono, ou presbítero, ou apóstolo. Todos, irmãos, todos. Todos que estavam ali, todos, irmãos, todos. Todos vocês, a promessa é para mim, é para você, mas eu sou pequeno, nasci ontem. Para você também, tenho 20 anos de fé, estou morto, para você também. Se eu crer, irmão, todos foram cheios do Espírito Santo. Pode falar. Pode? Em 2015, quando houve batismo aqui, nas águas, no momento de oração, eu vi por 3 vezes bolas de fogo descer. Aleluia. Foram batizados e estavam orando sobre eles. Eu vi. Espera que o microfone vai até a irmã, e a irmã vai falar para os irmãos lá poder entender melhor isso, ouvir esse manto aí, esse movimento aí.
Todos ouviram o que ela falou? E todos foram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo concedia. Não era um desejo meu falar aquilo. O Espírito concedia. Era uma coisa dada pelo Espírito Santo para aquele momento, para aquele propósito. Verso 5. Aqui eu quero pular para essa parte, porque habitava ali um monte de gente, porque era festa de Pentecostes, havia gente de todo tipo ali. Mas no verso 12, verso 12 ele fala assim, o 6, e correndo aquela voz, essa voz correu para onde? Para onde essa voz que falava através da boca dos discípulos, essa voz correu para onde, irmãos? Para a cidade, irmão. Encheu os irmãos lá, que eles falavam de uma maneira que a voz corria. Que se tinha, um exemplo, tá? Só exemplo. Se tinha japonês lá, ele ouvia em japonês, até alguém falando japonês lá dentro. Se tinha americano, se tinha russo, e etc., eles ouviam. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, quer dizer, aquilo lá atraiu muita gente para perto deles. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, português, inglês, russo, etc., em que somos nascidos? E ele cita todos os povos, aqui, verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de vinho, de mosto, estão embriagados, bêbados com algum tipo de bebida. A questão da unidade é que primeiro Deus dá uma língua só para a gente falar, não é, irmãos? Nós temos que ter uma unidade na língua, unidade no falar, unidade no espírito, unidade na palavra, unidade no andar, unidade juntos. A unidade começa por aqui. É Deus que primeiro começa a fazer. É Deus que começa primeiro a se responsabilizar. Como a gente vê naquela Copa de 58, eu vi a cena do filme, que não era nascido, né? Quando o Brasil tomou um gol, havia um jogador lá, era chamado de folha seca, acho que é Didi o nome dele. O Brasil tomou um gol, o Didi foi lá no fundo do gol, pegou a bola, pôs aqui, foi para o meio do campo, andando a passos lentos. Não foi correndo, não estava apavorado. A passos lentos, colocou a bola no meio de campo, e alguns falam que ele falou assim, o jogo é nosso, e ninguém tira. E o Brasil foi campeão naquela Copa. A questão da obra da igreja é o seguinte, Jesus é o dono da obra e o carregador de piano. Jesus é que põe a bola e fala assim, a responsabilidade é minha. Vocês têm que andar atrás de mim. A voz profética, tudo que acontece, sou eu que dirijo. A ordem vem toda de mim, vem do alto. Me observem trabalhando. Fiquem nos meus passos. Observem a minha palavra. Vamos ver, tudo acontece. Pedro faz aquela pregação. Aí vamos lá para o versículo 37. Tudo língua de homens. Ainda não era a língua chamada língua de mistério, que a gente vê Paulo falando lá em 1 Coríntios. Agora no versículo 37 do capítulo 2 de Atos. Quando aquele derramamento acontece na igreja, trazendo aquele início na unidade, aí depois há reflexos na vida dos líderes e na vida da igreja. Dos líderes e da igreja. Verso 37 do capítulo 2. Ouvindo eles isto, que Pedro fez uma pregação aqui
difícil de ouvir, uma mensagem dura. Ouvindo eles isso, todo mundo que estava ali, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A mensagem de Pedro agora não é mais um Pedro medroso, não é mais um Pedro covarde, não é mais um Pedro que abandonava Jesus. Agora é um Pedro cheio do Espírito Santo. Agora é um Pedro cheio da presença de Deus. Agora é um Pedro corajoso. É um Pedro que falava agora. O que a gente vai fazer, Pedro? Não. O que a gente vai fazer? E disse-lhes Pedro: não existe unidade, não existe construção de unidade, não existe nada dessas coisas se primeiro não houver arrependimento. Não dá para pregar um evangelho de início na vida de qualquer pessoa sem primeiro convocá-lo ao arrependimento. Perdão, irmãos, arrependimento, confissão, abandono, mudança de vida, mudança de rumo, pedir perdão, arrependimento verdadeiro. Não dá para iniciar qualquer coisa para Deus sem primeiro arrependimento. Abandono total dessa vida que a gente levava. Como eu levava a vida afundado na pornografia, afundado num monte de coisas que eu fazia, irmão. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim não para Deus. Não dá para construir nada. Nada para Deus. Dessa forma. Nada, irmão. Não dá para viver assim para Deus. Não dá para descer as águas desse jeito. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A presença de Deus em nós. O dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, nós estamos incluídos aqui, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O chamamento para a presença de Deus, o arrependimento e a conversão, é um chamamento de Deus. É um chamamento da vida velha para uma vida nova. O arrependimento, a conversão, o batismo, é um chamamento de Deus para as nossas vidas. No dia que você abandonou a vida velha, Deus estava te chamando. Estava lhe chamando, irmão querido, para uma obra que Ele tem para fazer e vai fazer. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Aqui tem uma responsabilidade nossa, irmão. Os que de bom grado receberam a palavra. Deus não vai fazer você receber a palavra. Você que tem que receber a palavra. Você que tem que decidir aceitar a palavra. Você que escolhe aceitar ou rejeitar. Não é Deus que escolhe por você. Você tem que tomar uma decisão, querido irmão. É você que decide dormir cedo. É você que decide trabalhar. É você que decide fazer isso ou aquilo. É você que decide na hora de dirigir o carro. Você que decide passar do sinal vermelho ou não. É você que decide pecar. É você que decide servir a Deus. Sou eu que decido orar mais, ler mais, meditar mais, buscar mais. Sou eu que decido isso. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós estamos prontos aqui para, de repente,
De repente, entrar 1.000 pessoas nesse templo? Acontece alguma coisa lá, pastor Anacleto, lá na Dutra, lá, e 500 pessoas decidem procurar um templo aí, acho do senhor lá. O senhor vai ter que arrumar lugar para esse povo. Nós vamos ter que arrumar lugar para esse povo que vai vir, irmão querido. Somos nós que vamos ter que decidir isso. E aí acontece uma coisa interessante. Sabe uma coisa interessante? É o que vem logo a seguir. Veja a unidade desse povo aqui, ó. Ninguém ia lá na porta deles e falava, vocês têm que orar. Ninguém ia bater na porta deles, vocês têm que ler a Bíblia. Ninguém chegava a ser aquele negócio assim, fala, ó, tem EBD domingo, tem culto de oração tal dia, vai ter culto de célula tal dia, tal hora, tal momento, sai da sua casa, vai ter culto. Não, irmãos. O verbo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, isso é tudo lá no início, tudo lá na construção da unidade da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, comunhão aqui, podemos abranger várias coisas, passear junto, ir pescar junto, brincar junto, ler junto, jejuar junto. Havia uma comunhão entre todos eles. No partir do pão, irmãos, comer é bom demais, querido irmão. Não é para ser glutão, né? Estou falando de glutonaria. Mas existe um segredo em comer juntos os crentes, não é? Crente não bebe, não fuma, mas come, irmão. Crente come. Não é gostoso comer, irmão querido? É muito gostoso comer, estar juntos, participar de alguma coisa juntos. Eu até dei ideia lá na sala dos pastores, que separem um desses dias de jejum para fazer alguma coisa para todo mundo ir junto, irmão. Que lá tem um campo de futebol para ver os irmãos perna de pau jogar como eu. Sabe, a gente ri junto, irmão. Da ruindade dos irmãos, a gente brinca junto. Quem quiser pescar, pesca. Mas existe um segredo nesse negócio de estar junto, de comer junto, sabe, de fazer uma comida juntos, de cada um levar o seu prato. O pastor Rui está fazendo lá na Vila Rubi. E ele falou que os resultados são mais positivos do que negativos. Tem resultados ruins? Tem. Tem gente que critica? Tem, irmãos queridos. Mas a questão que precisa ver, no partir do pão, aqui, ó, eles estavam comendo juntos, nas orações, todo mundo se reunia para orar, não era só para o líder, para a igreja toda, ninguém tinha que convocar eles para orar, irmãos, eles vinham. Ah, mas eu trabalho tal hora, nós temos que arrumar tempo para ficar juntos. Está construindo a unidade, está construindo a comunhão entre os santos. Em cada alma havia desprezo, a palavra? Temor. Cada alma havia temor. Nós temos que ter muito temor, irmão, querido, para falar as coisas. Tem que parar de criticar as pessoas. Precisamos parar de criticar os irmãos. A gente não gosta daquele ou daquele outro. Parar de criticar tanto, falando mal por trás. Ah, não gosto daquele pregador, não gosto daquela pessoa que canta. Tem que parar com isso, querido irmão. Você está alimentando falta de comunhão. Cada alma havia temor. Olha só a questão dos milagres, das maravilhas, dos sinais, que todo mundo questiona. Por que não acontece mais na igreja, como acontecia aqui? Por que Deus não opera mais como operava aqui? Está aqui, irmãos. Eles estavam construindo uma coisa, e o reflexo foi direto, impactante. Qual foi o reflexo? Muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos curas, gente endemoniada liberta, maravilhas sendo feitas, portas sendo abertas, gente, sabe, sendo liberta de tudo que não presta, mentes aprisionadas, filhos que não querem mais vir para a casa de Deus, maridos, casamentos destruídos. Tudo estava sendo realizado aqui por Deus através do seu povo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é bem complicado hoje em dia, né? Ter tudo em comum. Quando será que isso vai voltar a acontecer? Você acredita, pastor Anacleto, que isso vai voltar a acontecer? Ter tudo em comum? É bem difícil responder isso, né? O Shed falava que isso aqui, ele não acreditava que ia acontecer mais, por causa do mundo que a gente vive hoje. É muito difícil ter tudo em comum. É você chegar à sua televisão, eu chegar na sua casa, Samuel, hoje eu vou usar, é minha também. Chegar no carro da Renata, Renata, o seu carro hoje é meu, você pagou, mas eu vou usar também. A gente vai aceitar isso assim, sem questionar? Ah. Carrão, né? Você chega lá com uma Discovery nova, hein, Samuel? Aquele carro eu gosto, aquele carro é bonito, hein, mano? Chega uma Discovery nova lá, custa quanto um carro desse? Uns 150 mil? Sei lá eu. Aí o irmão chega lá, pastor, eu quero usar esse carro para viajar com a minha família. O carro é meu também. É melhor não ficar falando tanto, senão eu vou me complicar aqui na frente. Né? Isso não vai se cumprir. Exatamente. Eu vou viajar para Minas dia 2, aqui é um carrão bem grande para me emprestar, né, João? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vem uma coisa, olha só a que ponto eles chegaram. Verso 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Se você, Reginaldo, num caso desse aqui, tivesse 2 apartamentos, você ia vender um e repartir lá com a comunidade o dinheiro, o fruto da venda. Para todo mundo ser abastecido e ninguém sentir falta de nada. Cadê o pastor Rodrigo? Está aí? Perguntar isso para ele. Verso 46. Perseverando unânimes todos os dias. Aqui um outro desafio para a igreja desse tempo. Tem uma igreja no nosso tempo que às vezes é criticada, mas eles fazem isso, irmãos. A Universal faz isso, sabia? Eles abrem a igreja todo dia. Todo dia, o dia inteiro. Todo dia, o dia inteiro, a Universal está aberta. E tem universais aí que tem localidades deles que estão se planejando para ficar aberto 24 horas. E teve um pastor que falou que teve uma igreja deles que ficou aberta 24 horas, a igreja de madrugada só entrava mendigo. Lotou de mendigo lá dentro. Gente que se converteu com esses cultos de madrugada. Isso aqui é um desafio gigantesco para a igreja. Todos os dias no templo e partindo o pão, olha o pão de novo aqui, partindo o pão, comendo, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. A igreja louvava a Deus com uma graça, com um poder e uma unção nunca vistas, e caindo na graça de todo o povo. Esse todo o povo abrange todos, tanto os que serviam a Deus, como os que estavam na redondeza. Todo mundo foi impactado com aquela vida ali, daquele povo. O que aconteceu com esse povo aí? O que aconteceu com essas pessoas? Aconteceu alguma coisa, todos os dias,
acrescentava o Senhor. A gente pode elaborar várias estratégias de crescimento. Elas têm que ser primeiras dadas por Deus, e se forem feitas em Deus, aí Deus vai se responsabilizar de trazer o crescimento. Agora, se for estratégia nossa, plano nosso, ideia nossa, Deus não se responsabiliza de dar crescimento. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Aí vem uma pergunta, eu quero encerrar minha mensagem aqui, mas eu quero pôr um divisor de águas. Porque, eu não sei se os irmãos sabem, a grande maioria dos apóstolos morreu antes de 70, né, antes da destruição lá do templo e da cidade. Parece que o único que conseguiu passar esses anos foi o apóstolo João. Exilado. Parece que ele morre bem depois. A igreja começou lá no início e perseverou nessa toada, nessa pegada, por anos. Por anos, irmãos. Mas com o passar do tempo, Paulo deixou um alerta, e a semana que vem eu vou mostrar o que aconteceu, lá em Atos 20, aqui ele já está falando de um período bem posterior a todo aquele período inicial, no versículo 26, Atos 20, verso 26. Ele está falando de um período posterior, ele fala assim: portanto, no dia de hoje, depois de muitos anos, um Paulo já velho, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos. Já ensinei vocês como vocês devem andar em unidade e continuar andando. Esse é o desafio, irmãos. Que a unidade venha, mas que a gente aprenda a andar nela, se ajustando para que a unidade seja conservada. Por quê? Porque verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, e aqueles estão incluídos. Verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, vai acontecer uma coisa muito ruim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, que é morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, agora os anos correram e se passaram, né? A unidade já não era mais a mesma. Eles não conseguiram manter aquilo. Por que isso aconteceu? A semana que vem eu vou falar por que isso aconteceu. Paulo fala aqui de 2 tipos de inimigos que destruíram a unidade da igreja. Uns de fora e os outros de dentro. 2 coisas acabaram com a unidade na igreja: problemas internos e problemas externos. Pessoas infiltradas e pessoas vindas de fora. Eu quero aqui, semana que vem eu vou falar sobre Judas, que Judas vai explicar bem isso. Eu quero aqui falar para os irmãos que manter a unidade na igreja não é coisa simples. Viu, Samuel? Não é coisa nada simples. E hoje em dia, mais difícil ainda. Por quê?
Porque os irmãos não estão escutando só a pregação do pastor da igreja. O pastor não está, os irmãos da igreja do pastor Anacleto não ouvem só ele. Os irmãos daqui não ouvem só Samuel, Rodrigo, pastor Disseu, ou eu, ou qualquer outro irmão. Nós estamos ouvindo muitas mensagens, muitos pastores, verdadeiros e falsos também. Ensinadores verdadeiros e falsos também. Igrejas verdadeiras e falsas também. Eu quero aqui, para fechar, dar um exemplo do que aconteceu comigo, lá em Cianorte, no tempo que eu estava fazendo seminário, eu estava no 3º ano. E um dia lá dormindo, era domingo à noite, já tinha voltado do culto, e eu liguei o rádio relógio do lado ali, sabe, ouvindo uma mensagem, e o irmão pregou uma mensagem muito boa. Eu fiquei, ouvi a mensagem toda, não consegui nem dormir. A mensagem durou acho que uns 25 minutos. Quando a mensagem acabou, ele falou assim: agora vamos rogar pela intercessão da nossa avó Rosa. Irmãos, isso me deixou chocado. Eu falei: quem é vó Rosa? Aí no dia seguinte, né? No dia seguinte não teve aula no seminário, mas na terça-feira eu fui procurar o pastor de Seitas e Heresias, que estava dando aula de Seitas e Heresias para a gente, e eu perguntei para ele: quem é a vó Rosa? Você ouviu a Igreja Apostólica de Cristo, né? Eles têm uma igreja deles aqui em Cianorte. Mas quem é a avó Rosa? A avó Rosa é o seguinte: a avó Rosa, eles acreditam que tomou o lugar do Espírito Santo. Então, hoje, a avó Rosa é o Espírito Santo. Mas a mensagem, o livro lido, é tudo igual a gente. Tudo igual, irmãos. Semana que vem eu vou falar algumas coisas, não vou ficar atacando ninguém, não, mas vou mostrar as heresias. Vou mostrar o que tem hoje, que é vendido, irmãos, como verdade, não é verdade. Por que eu vou falar isso? Porque, infelizmente, teve irmãos que saíram daqui, realmente por erros nossos, pastores que falamos que não deveria ter falado. Mas tem irmãos que saíram daqui porque ouviram uma heresia e abraçaram. E aceitaram. E Paulo aqui afirma: virá gente de fora e gente de dentro. Homens cruéis, que não pouparão rebanho. Viu? Não pouparão vocês. Lobos que vão arrancar vocês da verdade. Tá bom? Então, semana que vem a gente continua. Graças a Deus, Deus abençoe.